Curiosidades sobre as adaptações de livros para o cinema. As adaptações de livros para o cinema sempre fascinaram o público. Transformar as palavras de um autor em imagens na tela envolve um processo complexo e cheio de curiosidades. Muitos filmes de sucesso nasceram de grandes obras literárias, mas nem sempre o que funciona no papel se traduz de forma perfeita nas telonas. Hoje, exploraremos curiosidades sobre as adaptações de livros para o cinema que podem surpreender até os maiores fãs de cinema e literatura. O primeiro livro adaptado para o cinema foi Robinson Crusoe, em 1902. Dirigido por Georges Méliès, esse curta-metragem marcou o início das adaptações literárias. A obra de Daniel Defoe, escrita no século XVIII, foi transformada em um filme mudo de poucos minutos, mostrando que desde o início do cinema, os livros serviram de inspiração para contar histórias visuais. Um dos maiores dilemas em adaptações é a fidelidade ao material original. No caso de O Senhor dos Anéis, dirigido por Peter Jackson, várias mudanças foram feitas para adaptar os complexos livros de J.R.R. Tolkien à linguagem cinematográfica. Mesmo com as alterações, os fãs reconheceram o esforço em manter a essência da obra, e a trilogia foi aclamada, tornando-se uma das mais bem-sucedidas adaptações da história. Em adaptações, personagens são frequentemente cortados para simplificar a narrativa. No filme Harry Potter e o Cálice de Fogo, o personagem Ludo Bagman, presente no livro, foi completamente eliminado do roteiro. Essas escolhas são muitas vezes necessárias para garantir que a trama flua de forma eficiente na tela, mas costumam gerar polêmica entre fãs de longa data das histórias originais. Alguns livros foram adaptados diversas vezes ao longo dos anos. Drácula, de Bram Stoker, é um dos exemplos mais notórios. Desde a versão de 1931, estrelada por Bela Lugosi, até adaptações modernas, como a de Francis Ford Coppola em 1992, o icônico vampiro sempre capturou a imaginação de cineastas e fãs. Cada adaptação trouxe um novo olhar sobre o personagem, mantendo a lenda viva em várias gerações. Muitas adaptações cinematográficas mudaram o final do livro original para criar mais impacto visual. Um exemplo é Eu Sou a Lenda, baseado no romance de Richard Matheson. O filme estrelado por Will Smith apresentou um final completamente diferente da obra original, o que gerou críticas entre leitores. Essa decisão foi feita para tornar o desfecho mais comercial e acessível ao grande público, mas dividiu opiniões. Nem todos os autores ficaram felizes com a adaptação de suas obras. Stephen King, por exemplo, expressou seu descontentamento com a versão de Stanley Kubrick de O Iluminado. King acreditava que a adaptação distorceu o significado de sua história, tornando o filme mais sobre estilo do que sobre a essência dos personagens. Mesmo assim, o filme tornou-se um clássico do terror. Certos livros foram considerados inadaptáveis devido à sua complexidade ou estilo narrativo. O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, nunca foi oficialmente adaptado para o cinema, em parte devido ao desejo do próprio autor de manter sua obra fora das telonas. A natureza introspectiva da narrativa e a resistência de Salinger criaram um mistério em torno da possível adaptação dessa obra. Em alguns casos, o filme se tornou mais popular que o livro que o inspirou. Um exemplo notável é Forrest Gump, baseado no romance de Winston Groom. O filme, estrelado por Tom Hanks, ganhou grande reconhecimento internacional, enquanto o livro original permaneceu relativamente desconhecido. A adaptação cinematográfica, com sua narrativa emocional e personagens cativantes, conquistou o coração de milhões. Adaptações de clássicos literários costumam ser desafiadoras, pois o público geralmente possui expectativas elevadas. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, já foi adaptado várias vezes, mas a versão de 2005, estrelada por Keira Knightley, recebeu elogios por capturar a essência da obra, ao mesmo tempo em que trazia uma visão renovada e moderna. O equilíbrio entre respeito ao texto original e inovação se mostrou crucial para o sucesso dessa adaptação.
Alguns filmes adaptados mudaram o gênero ou contexto da história para melhor se adequar ao público. Clueless, por exemplo, é uma adaptação moderna de Emma, de Jane Austen, ambientada na década de 1990 em Beverly Hills. O filme foi um sucesso entre o público jovem e mostrou como uma adaptação criativa pode transformar um romance clássico em algo contemporâneo e acessível a novas gerações. Alguns autores participaram ativamente na adaptação de seus próprios livros para o cinema. Um exemplo é J.K. Rowling, que esteve envolvida no roteiro de Animais Fantásticos e Onde Habitam, derivado do universo de Harry Potter. Sua contribuição garantiu que o filme permanecesse fiel ao espírito de sua criação original, agradando aos fãs que esperavam um novo capítulo na saga mágica. Algumas adaptações tomaram liberdades extremas ao adaptar os livros. Guerra Mundial Z, de Max Brooks, por exemplo, difere significativamente de seu material original. O filme transformou a narrativa de relatos em uma história linear com ação intensa, o que desagradou muitos leitores do livro. No entanto, essas mudanças ajudaram a criar um blockbuster que atraiu uma audiência mais ampla. Adaptações cinematográficas trazem o desafio de traduzir descrições literárias em visuais memoráveis. Um exemplo icônico é O Grande Gatsby, adaptado várias vezes, com a versão de Baz Luhrmann de 2013 sendo amplamente elogiada por seu estilo visual extravagante. O diretor usou cores vibrantes, trilha sonora moderna e elementos visuais arrojados para reinterpretar o romance de F. Scott Fitzgerald para o público contemporâneo. Personagens de livros frequentemente são modificados em adaptações para melhor se adequarem à narrativa cinematográfica. No filme Jogos Vorazes, Katniss Everdeen foi retratada de forma mais vulnerável e emotiva do que no livro, o que gerou críticas de alguns fãs, mas ajudou a criar uma personagem mais acessível para o público do cinema. Essas mudanças podem ser necessárias para se adequar ao formato visual e emocional dos filmes. Alguns livros deram origem a franquias multimilionárias. A saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer, começou como uma série literária, mas foi no cinema que realmente explodiu em popularidade. A transformação de livros em franquias cinematográficas massivas trouxe novos modelos de negócios para a indústria do cinema, com produtos derivados, séries de TV e até parques temáticos se tornando partes essenciais dessas adaptações. Várias adaptações literárias conquistaram o maior prêmio da indústria cinematográfica. O Silêncio dos Inocentes, baseado no livro de Thomas Harris, é um exemplo de sucesso tanto na crítica quanto nas bilheterias, ganhando o Oscar de melhor filme em 1992. Essa adaptação não apenas trouxe o horror psicológico para o mainstream, mas também solidificou o legado de Anthony Hopkins como Hannibal Lecter. As adaptações de livros para o cinema sempre foram uma parte vital da história de Hollywood. Embora muitas vezes gerem polêmica entre os leitores, essas adaptações desempenham um papel crucial ao apresentar grandes histórias para um público mais amplo. A curiosidade e o fascínio que envolvem essas transições entre a página e a tela continuam a capturar a imaginação de fãs de literatura e cinema ao redor do mundo. Até a próxima!